Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sabadão e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida nesse sábado, né? Vamos ver o que a igreja nos apresenta no seu evangelho, né? Com as passagens de Jesus na terra como homem, o que ele ensinava aos seus discípulos e que a gente traz para a nossa vida, para a nossa mudança de vida todos os dias, aquele pouquinho que a gente tem que mudar. E hoje, pelo que eu vi aqui, a gente vê uma promessa de Jesus, né? Ele prometendo que estará conosco, porque quando a gente verdadeiramente resolve segui-lo, a gente será perseguido pelas pessoas que não entendem ainda o seu propósito, o que ele quer para as suas vidas. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, a palavra de Deus hoje continua no livro de João, no capítulo 15, e hoje a gente vem para o versículo do 18 ao 21. As testemunhas de Jesus e o ódio do mundo. Se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas o mundo odiará vocês, porque vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês e os tirei do mundo. Lembre-se do que eu disse, nenhum servo é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Farão isso a vocês por causa de meu nome, pois não reconhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente vê aqui, né, o que Jesus vem nos dizer. O que ele estava tentando dizer aos seus discípulos, tentando alertá-lo, né? Que quando ele se fosse, que os discípulos saíssem pregando o amor dele, pregando as maravilhas que ele realizou, os discípulos iriam ser odiados, assim como ele foi odiado. Né? A gente sabe que as pessoas não acreditavam, as pessoas humilhavam ele, né? E do mesmo jeito ele queria dizer, deixar o alerta ali para os seus discípulos que eles iriam passar por tudo isso. Por quê? Porque o Senhor não é melhor que o servo e nem o servo melhor do que o seu Senhor. São iguais. Então o que ele passou, você que verdadeiramente se converteu, você que verdadeiramente tem uma mudança de vida, mudou de vida, também irá ser odiado. Mas qual o sentido desse ser odiado, né? Por quê? Vejam só, as pessoas que estão no mundo, muitas vezes a gente diz assim, vamos sair do mundo, a palavra diz. Aqui mesmo a gente vê, né? A expressão como é dita. Você será odiado porque vocês não são do mundo. Então o mundo vai te odiar. Aí você pode achar assim, eu não sou do mundo, mas eu não vivo no mundo, né? Eu não vivo no mundo, como eu não sou do mundo, né? Quando a gente dá o nosso sim para entender a palavra de Deus, mudar de vida, né? Você começa a sentir dentro de você algo diferente. Quando você frequenta a igreja, quando você vai a um grupo de oração, você começa a se alimentar da palavra de Deus e você vê o que Ele quer para a sua vida. Então você reconhece, em primeiro lugar, que muitas coisas que você fazia era errado aos olhos de Deus, e você passa a querer fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você reconheceu o Pai. E a palavra diz, quando eu reconheço o Pai, quando eu reconheço o Filho, eu reconheço o Pai. Quando eu não reconheço o Filho, eu não reconheço o Pai. Né? Então é uma coisa que está interligada, não tem como separar. Né? Então a gente vai lá atrás. A vida eterna, a morada que Ele preparou, só estará nos esperando se a gente acreditar no Filho, para que a gente possa acreditar no Pai, né? Porque senão a gente não terá essa vida eterna. E aí Jesus vem dizer,
Jesus dizia ali para os discípulos, né? E a gente traz para a nossa vida. A gente traz para a nossa vida o que é que acontece com as pessoas que estão no mundo. As pessoas que ainda não conheceram a palavra de Deus, estar no mundo todos nós estamos. Mas quem conheceu a palavra de Deus, vê as coisas por outro ângulo. Vê as coisas diferente. Aquelas coisas erradas que a palavra abomina, que a palavra não aceita, né? Que as condições de Deus é outra, a gente percebe que a gente fazia tudo errado, né? Que a gente fazia tudo errado. A maioria das coisas que a gente fazia era errado na nossa vida. E aí a gente passa a fazer certo. A gente passa a fazer certo. Mas aí tem aquelas pessoas que ainda continuam no mundo, ou seja, as pessoas que aspiram às coisas do mundo, o que o mundo oferece, né? Então essas pessoas, ela meio que não entende o que aconteceu com você. Tem pessoas que, em se tratando, no meu caso, né, católica, eu me converti a ser uma católica de verdade, não uma católica de nome como eu era. Antes eu era uma católica de nome, né? Acreditava em Jesus, Nossa Senhora, mas tudo bonitinho. Eles estavam lá em cima, eu estava aqui, beleza. E eu fazia tudo o que eu queria. Eu mandava na minha vida, a dona da minha vida era eu e eu fazia o que eu queria. Depois que você começa a dar um passo a querer entender essas coisas, você começa a mudar. E aí você diz, não, eu não posso viver da forma que eu quero, eu vou viver da forma que Jesus pede que eu viva. Por quê? Porque essa vida aqui é uma passagem, né? Aqui é uma passagem. Eu tenho lá uma morada, eu tenho lá do outro lado uma vida eterna que eu quero viver. Eu não quero sofrer mais do que como eu sofro aqui. Aqui eu já sofro, aqui basta, né? É isso que a gente pensa pra gente. A gente não quer, quando morrer, ir pro inferno, ficar lá queimando a nossa alma, sofrendo. A gente não quer, a gente quer a vida eterna, a gente quer o que é bom, né? Então eu vou me esforçar para viver isso aqui. Só que as pessoas que ainda continuam, né, muitas vezes são pessoas da nossa própria casa, da nossa família, são amigos, são pessoas, né, que a gente do trabalho, né, são pessoas que vivem ali aspirando mais às coisas do mundo. Então essas pessoas, elas não entendem, não é? Elas não entendem. E você começa a ser odiado. O odiado que Jesus fala aqui é não ser compreendido, né? Não é que as pessoas vão passar a nos odiar porque a gente se converteu, né? É a mal compreensão. Eles não compreendem o porquê que você mudou. Por exemplo, eles não compreendem porque você deixou de beber da forma que você bebia. Então, em se tratando de pessoas católicas, as amizades, as pessoas que não encontraram Jesus Cristo vai dizer: mulher, todo católico bebe, mulher. Por que é que tu não bebe? Tu virou evangélica, foi? Porque a gente sabe que as pessoas, os protestantes, né, eu não falo evangélico porque evangélico é quem vive a palavra de Deus. Eu falo protestante porque eles protestam a nossa fé. Então, os protestantes, eles não bebem, né? A gente sabe que eles não bebem, eles não dançam músicas seculares, muitos não escutam músicas seculares, né? Então existe essa restrição entre eles. Aí quando um católico vê o outro católico praticante deixar de beber, aí já começa a criticar. Aí já começa a dizer: nossa, mas essa criatura bebia, né, de tampar lá com barro. Essa pessoa, essa menina aqui aprontou tanto, bebia todas, passava a madrugada, né, aprontando e agora quer ser santa, né? Ah, não quero amizade. Você perde muitos amigos. Você perde muitos amigos. Amigos de copo, né? Porque amigos mesmo fica ali. Amigos é aquele que tá ali com você, né? E aí, não quero nem saber de conversa porque fulano virou santo, né?
fulano virou santo. Eu não vou querer uma santidade daquela perto de mim. A pessoa só fala de Jesus se você está fazendo alguma coisa porque está errado, porque está isso, porque está aquilo, né? Então você começa a ser excluído de uma sociedade que ainda não encontrou Jesus. Não é porque as pessoas elas são mal, é porque ela não encontrou. A gente também não tinha encontrado, né? E graças a Deus que durante a vida encontrou. E está tendo a oportunidade de mudar um pouquinho todos os dias. Santo a gente não vai ser. Nunca que a gente vai ser santo porque a gente não quer. Porque todos nós temos a capacidade de nos santificar se a gente verdadeiramente quisesse, mas a gente não quer. A gente não quer pegar 100% da nossa vida do mundo e entregar na mão de Deus, né? Viver ali sempre lutando contra os pecados. A gente luta, mas a gente sempre cai, porque a gente sempre deseja, né? Então a gente não tem o privilégio dos santos, dos que têm o título de santos, que verdadeiramente muitos até morreram para não aceitar o pecado mais na vida, né? Os pecados que estão dentro dos mandamentos de Deus. Mas nós não somos assim. Aí diz, não, quero fulano aqui não. Ah, vamos chamar fulano para ir. Aí o fulano convertido, o fulano já sabe que não pode estar frequentando certos lugares, né? Aí o fulano não vai. Ah, eu não vou. E o fulano tá errado? Não tá errado. Porque o que é que o fulano vai fazer numa roda de bebedeira? Se a fulana não bebe mais. Se o fulano não bebe mais. Então ali não me cabe. Eu quero sair com pessoas que tenham uma moderação. Que eu possa tomar o meu vinho, que eu possa tomar, se eu tomar cerveja, tomar o meu copinho de cerveja ali, uma coisa ali socialmente e pronto. Não pessoas que vão insistir para mim passar a madrugada toda bebendo e fazendo o que não deve fazer. Por quê? Porque eu sei que está errado. Agora, se eu for aconselhar e dizer à pessoa, a pessoa esculacha, a pessoa fica com raiva, a pessoa não chama você para sair mais, você passa a ser uma péssima companhia. Né? Por quê? Porque quando a gente está no mundo, a gente quer companhia que nos acompanhe. Né? A gente quer pessoas que bebam ali, beber até cair. Que passe a madrugada, que aguente o rojão da madrugada bebendo ali. A gente quer isso, né? Mas não é bem assim. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles iriam passar por aquilo ali quando Jesus fosse embora. Que eles fossem assumir ali a sua peregrinação de estar andando, de estar evangelizando, de estar cuidando ali das suas ovelhas, né? Vocês vão encontrar, é como se Jesus dissesse em outras palavras, vocês vão ser perseguidos como eu fui, vocês vão ser odiados como eu fui. Jesus era odiado por muitos. A inveja tomava conta, e a inveja também toma conta de nós também, né? As pessoas, elas têm inveja até disso, da tua mudança de vida. Começa a dizer que tu tá querendo ser santo, começa a dizer que a tua vida para trás era uma bagaceira, né? E ali começa a falar. E muitas vezes a gente desanima. Esse conselho que Jesus dá aos discípulos é justamente para que eles não desanimem. E a gente desanima. Você quer ver você desanimar, é você pegar qualquer ministério em igreja. Você ir trabalhar dentro de igreja, né? Dentro de um ministério ali. Você não sabe a inveja que toma conta de você ali. Uma coisa que todo mundo tem o seu dom. Ali, Jesus, quando você vê uma pessoa trabalhando na igreja ali, em algum ministério, né? É porque Jesus deu o dom àquela pessoa de estar ali. Então, cada um tem o seu, da sua forma diferente, mas eles não querem saber. E ali começa, se tu canta bem, começa a botar defeito, né? E começa a fazer barulho, e começa a fazer, e é fofoca vai, fofoca vem. É a coisa mais triste do mundo. É quando você trabalha dentro de ministério, na igreja, você é perseguido. Mas Jesus vem dizer, não desista. Não desista porque eu estou com vocês. Né? Mas não é fácil. Eu mesmo desisti. Eu desisti. E se eu estiver pecando, que Ele me perdoe. Não pretendo voltar.
né? Não pretendo voltar. Se precisar de mim num momento assim, não tem ninguém para cantar ali, uma coisa que precise verdadeiramente, eu posso até me preparar antes assim e ir lá e mais assim para dizer, eu vou ficar, assumir um compromisso, eu não vou. Meu compromisso com Jesus é esse aqui, não é? E as minhas práticas que eu faço fora, mas somente. Não há necessidade. Hoje a gente tem aqui essa internet, né? Que a gente pode expandir, a gente pode falar o que a gente quer. Aqui fica quem quer, escuta quem quer, né? Então pronto, aqui eu não obrigo ninguém, não falo nada que ninguém, você tem que ser católico, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, aqui eu só falo da verdade de Deus e pronto. Quem abrir o vídeo e gostar, beleza. Quem não gostar, paciência. Pode passar, não tem problema, né? Só fica quem gosta, só fica quem está entendendo, quem verdadeiramente quer seguir o caminho, né? Então, aí o que acontece? Jesus estava avisando para eles que eles iam passar por essas mesmas coisas. E a gente que já experimentou, a gente sabe, quando às vezes acontece na nossa própria família. Quando você você descobre um grupo de oração, por exemplo, e aí você começa a frequentar, aí você vai. Muitas vezes você já começa o Espírito Santo a agir em você e você deixa de ir muitas vezes a uma festa para poder ir à igreja. Aquilo ali já é um impacto para as pessoas que moram com você, né? Muitas vezes você marca ali de ir para uma festa com alguém, é exatamente ali aquela hora que foi marcada, é na hora da missa. Muitas vezes você deixa de ir com eles porque você vai para a sua missa primeiro para depois você encontrar com eles lá. Eles não entendem, né? Eles não entendem. E tá tudo bem. São pessoas que ainda não encontraram Jesus, que ainda não se converteram. Nós também somos assim, a gente não deve criticar as pessoas, não. Por causa disso, não. Fulano agora quer ser santo, né? Fulano aprontou tanto, mas fulano se arrependeu. Fulano entendeu a palavra e fulano está mudando. Deixa a vida de fulano para lá, né? Graças a Deus que encontrou em vida. Não esperou morrer para levar todas as mazelas para Jesus, não, né? Então a gente tem que pensar dessa forma e Jesus vem trazer essa promessa para a gente, de que Ele está com a gente. Assim como o Pai do céu esteve com ele. Mais maltratado, mais humilhado do que Jesus foi, a gente não é, né? Porque Jesus era amor, Jesus era humilhado, cuspiam nele, faziam e acontecia, e ele estava ali sempre com misericórdia, olhando com um olhar de pai para nós, né? E nós? Nós não. A gente não tem papa na língua. Quando a pessoa vem, a gente já vai em cima com o veneno, né? Então a gente sabe se defender muito bem, obrigado, né? Mas Jesus vem dizer, eu estou com vocês, eu não vou sair de perto de vocês, mas vocês vão passar por isso, mas sejam fortes, ele quer dizer, não desista do que você encontrou, não desista da minha palavra, daquilo que você está se alimentando, você está mudando, você está evoluindo, né? Cada dia você evolui um pouco, você está encontrando paz na sua vida depois que você está vindo me encontrar. Não desista de mim. Não desista, é como se Jesus dissesse com o palavreado popular, não desista de mim. Não desista da sua caminhada porque o fulano está falando, o cicrano está falando. Não desista, você tem que permanecer firme, né? Firme. E esse permanecer firme, né? Esse permanecer firme é em oração. Eu preciso me manter firme em oração, porque senão eu vou cair. Senão eu vou voltar a ser aquela de antes. Por quê? Porque isso é uma coisa que nascemos com ela. Nascemos com ela. Então a gente tem a nossa essência, né? Só que a gente precisa estar sempre lapidando essa essência, e isto só em oração. A gente vai virar santo, a gente vai ficar direto em oração, não. São as suas orações constantes
que você pede todos os dias, aquela oraçãozinha quando você vai dormir, quando você acorda, né? Aquela ida à igreja, a sua missa que você vai, o seu terço, o seu rosário que você reza, tudo isso tem que ser constante, porque senão você vai cair. A gente vê aí uma das pessoas que tá aí, né, sendo muito falado, Padre Fábio de Melo, né? Padre Fábio. Quem não conheceu o Padre Fábio do começo? Padre Fábio era uma pessoa totalmente humilde e ungida por Deus. Eu tinha vários CDs de Padre Fábio, né? DVDs, né? Que era gravado. Então, sim, o homem é de um dom, né? Compôs cada hino, cada música linda para Jesus. Mas o que é que acontece? Muita coisa na vida do Padre Fábio mudou, né? Teve depressão, é uma pessoa depressiva, né? Que com certeza vive segurado aí em remédios. Sabemos muito bem que vida de padre não é uma vida fácil, né? É uma vida que você precisa estar ali, fielmente seguindo todos os dias, passo a passo do que é pedido, né? Principalmente em oração, tá sempre se ungindo. Em algum momento que você vá se desviando, você vai voltando a ser o homem que você era antes de você ser padre. Então, assim, é difícil, mas as pessoas lascam a lenha para cima, né? A gente só vê crítica. Agora a crítica é porque ele falou, né, de um gerente aí, de um supermercado, não sei se foi de uma loja no shopping, não sei, que ele comprou um doce de leite, que lá na prateleira estava uma coisa e quando ele chegou lá no caixa era outra coisa, né? Que isso pode acontecer. Ele errou, Maria, errou. Ele errou em ir em rede social. Ele talvez tenha errado pelo fato de ter exposto isso na internet, né? É uma coisa que não precisava ser exposto. Eu acredito que ele deveria ter realmente perguntado lá ao gerente o que aconteceu, porque tem dois preços, porque isso já aconteceu comigo, né? E muitas vezes, às vezes você vem com a sua lista de feira, muitas vezes você vê que aquele preço que estava lá não é o mesmo que botaram ali, né? Então, gente, eu não comprei isso aqui na promoção, como é que tá esse preço? Mas muitas vezes eu nem volto lá para falar, mas o certo é você voltar, né? Porque nós consumidores a gente tem os nossos direitos. Mas ficava ali, beleza, ficava ali, não precisava ser exposto, não precisava fazer nenhum alarde. Conversava com esse cidadão, que foi o gerente, parece, né? Se ele não desse ouvido, beleza, estava para lá. Realmente ele perdeu o emprego dele, né? Mas o que que acontece? As pessoas elas vão ficando fracas. Ele, com suas depressões, com as suas... Só Jesus é que sabe o que se passa dentro dele, o que se passou quando ele estava com suas depressões, com suas crises de pânico que ele tinha. Então tudo isso vai afastando e vai deixando você fraco. E quanto mais você vai se afastando, mais fraco você vai ficando. E ali o inimigo ele vai agindo para que você venha para o mundo de novo. Né? Porque o inimigo, ele não quer saber de quem está dentro da igreja. A palavra que vem falar sobre isso, né? Que Jesus fala aqui, que o inimigo, ele é como se ele dissesse, nessas palavras mais populares, ele dissesse assim, o inimigo ele não quer saber de quem está na graça, na igreja, ele não quer saber de quem está no mundo, né? Que ele fala aqui. De quem está no mundo. É como se ele disse assim, quem está no mundo já está agradando o mundo. Ou seja, já está agradando a Satanás, já está dentro do pecado, está fazendo tudo o que quer, tudo o que o mundo oferece. Né? A gente sabe que o que o mundo oferece, principalmente hoje em dia, não vem de Deus. Né? Então, assim, são coisas assim terríveis. E ali você vai começando a se alimentar daquilo ali. Talvez foi o que aconteceu com ele. Né? Talvez foi o que aconteceu com ele. Você veja que ele virou um padre de mídia, um padre de rede social, um padre, né,
de luxo, vamos se dizer assim, né? Um padre que vivia dentro da Rede Globo. Fazendo o quê dentro da Rede Globo? Um padre, minha gente. Um padre tem o seu lugar, eu penso assim. Um padre, ele tem o seu lugar. Quando ele dá o seu sim lá, né? Ele não deixou ali sua vontade de casar, sua vontade de ter família, para seguir uma vida ali rotineira, uma coisa pacata, uma coisa calma, uma coisa parada, que é a vida de um padre, né? É uma vida parada, é uma coisa ali que vive para Jesus, para evangelização, para espiritualidade e ponto. Foi um desejo dele viver assim. Você imagine um padre se envolvendo com coisas de televisão, né? Com Rede Globo. Que a gente sabe muito bem ali o que significa tudo aquilo ali. Então, o ego vai crescendo. Eu vou esquecendo o que eu jurei ali diante de Deus que eu iria fazer. As coisas de Deus, elas vão ficando pequenas diante disso. A gente tira pela nossa própria vida, né? Quando a gente está muito fervoroso dentro de uma igreja e depois a gente começa, hoje eu não vou para a missa porque hoje chegou visita, eu não vou. Aí quando chega o outro domingo, eu já tenho outra desculpa para dar. Senhor, hoje o Senhor me perdoe, mas eu não vou não, porque hoje sabe como é que é, hoje eu tenho muita coisa para fazer e tal. E assim vai. Chega um momento que tu vai esfriando. Tu já não ora mais, tu já não faz mais um jejum, tu não faz mais nada. Porque o mundo... Aí isso o inimigo já começa a colocar coisas do mundo para tu se embelezar com aquilo ali. A mesma coisa pode ser ele, pode ser qualquer um. Pode ser até o Papa. Se o Papa não vigiar, ele vai cair no mundo do mesmo jeito. Então as pessoas, ela começa a descer a lenha, começa a fazer. Você vê dentro do próprio YouTube, a gente vê pessoas que fazem, que tem canais de resenha, né, que é fofocando na vida dos outros. Eu tô vendo pessoas falar do Padre Fábio de Mello. Umas pessoas daquela que abre canal para falar da vida dos outros, ganha em cima da derrota dos outros. Tá falando do Padre Fábio. Essas pessoas, elas não entendem verdadeiramente o que Jesus quer, o que Jesus aceita e o que Jesus não aceita. Então ele vem dizer, Jesus hoje vem dizer isso pra gente. Não desista. Mesmo que você seja apedrejado, mesmo que as pessoas estejam te apedrejando, não desista, continue falando da minha palavra, do que é certo, né? Aí, conversando com uma amiga, ela dizia assim, eu não sei o que é que tem esses padres, né? Que eles... porque tá saindo também a história de que ele tá com alguém, né? Que ele tá com alguém, tá se relacionando com um jovem. E o que é que esses padres têm que não se relaciona com mulheres? Não deixa suas batinas por mulheres. Realmente, se você for ver, é só com homens, né? O que mais abomina Jesus Cristo, a gente sabe que é isso. Deus não deixou isso. Mas, ao mesmo tempo, há um tempo atrás eu não entendia. Porque verdadeiramente aconteceu na nossa paróquia aqui. Ele não era da nossa paróquia, mas ele frequentava muito, ele fazia muitas missas e era um homem muito ungido. E de repente ele entregou a batina para viver com outra pessoa do mesmo sexo. E eu ficava pensando, como assim? Como que uma pessoa que fez teologia, uma pessoa que tinha um dom daquele, né? Acontece isso. Né? Mas aí você entende, se você for olhar para o lado espiritual, você vê o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Né? Então, quando eu começo a deixar a espiritualidade mais de lado e começo a ingerir mais as coisas do mundo, ele vai me oferecer tudo. E ali a cegueira vem. Por quê? Porque o inimigo quer jogar na cara de Jesus, né? Olha teu filhinho querido, que tu tanto amava, que tu dava tudo, que tu tem misericórdia por ele. Olha o que ele fez contigo, olha onde ele está onde eu quero, né? Então isso é uma briga espiritual que a gente não vê entre o inimigo e Jesus Cristo. Então a culpa é minha por não vigiar,
então eu caio. Então pode ser Padre Fábio, pode ser o Papa, né? Pode ser quem for, né? Estamos no mesmo barco. O que a gente tem que fazer é vigiar e orar para que a gente não caia nas piores coisas ou voltar para a vidinha que a gente tinha antes, né? Então é isso. Então Jesus hoje vem dizer: vocês serão odiados. Vocês serão odiados. A gente é odiado nesse sentido. As pessoas, elas não aceitam, elas não entendem, elas se afastam de você quando você está entendendo isso aqui, quando você vai dar um conselho para o bem. O seu conselho não é aceito. Olha, já chegou a santa para dar o conselho. Você vê que você não é. Você está ali falando de Jesus e as pessoas que estão ali no mundo, elas estão assim, ó. Pronto, chegou o pastor, chegou a pastora, né? Tudo assim, ó, ao Deus dará. Então hoje a gente tem que seguir, mesmo com as pedradas, mesmo que as pessoas não aceitem, né? Continue dando o mesmo conselho, continue sendo a pessoa que você é, a pessoa que você escolheu para ser hoje. Vamos ali, dançar ali um funk, tem um baile funk ali, vou não, meu amor, vou não. Não vou porque eu não curto funk. Pronto. Não é para esculachar a pessoa, dizer, porque tu vai, pois tu vai pro inferno. É de lá mesmo que tu vai, a passagem já tá comprada para tu ir pro inferno. Não. Quer ir, minha filha? Pode ir, vá. Não adianta argumentar, nem tá pregando para uma pessoa dessa, que ela não vai entender. A conversão, ela é aos poucos e eu preciso dar o meu sim. Eu preciso primeiro pisar numa igreja, eu preciso primeiro escutar a palavra de Deus para que eu venha a começar a mudar. Eu não vou mudar uma pessoa falando para ela na rua, encontrar na rua. Mulher, tu tá em um mundo ainda, com a Bíblia debaixo do braço. Te converte, vice, te converte que Jesus está voltando. É assim. Jesus está voltando e te converte. A criatura não sabe nem para onde vai. Eita, que já chegou a pastora. Olha, tchau, vice. Tchau, que eu não tô aqui para escutar pastor nem pastor uma hora dessa aqui na minha vida, não. Né? Então, hoje a gente vai ver isso aí, tá certo? A gente vai ter essa certeza de que Jesus está conosco, que a gente não pode mudar mais. É como diz a música de Padre Jonas Rabib. O barco está em alto mar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra voltar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.